do Esporte, hoje você vai curtir tudo aqui no Momento do Esporte. A vitória do Fluminense em cima do Grêmio, 1-0, placarzinho magro, mas valendo os 3 pontos e a melhor colocação do Fluminense. O Flamengo que foi a Ceará, empatou com o Fortaleza, foi a Fortaleza, empatou com o Ceará por 1-1. A classificação do Campeonato Brasileiro, Brasileirão 2025, todos os resultados dos jogos, que hoje, fechando a 18ª rodada, você vai curtir em instantes. Aqui, o Momento do Esporte está começando, claro! Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 38 anos, onde quer que você esteja, você sabe, o Momento do Esporte é o programa de maior credibilidade da televisão brasileira. E eu quero mandar o meu abraço lá pro pessoal do México, todo mundo curtindo o Momento do Esporte lá no México, através da nossa afiliada, a TV Diversidade, o meu amigo Luiz Cláudio, empresário, fazendo muitos negócios, o Gabriel lá na Espanha, o Valdo lá em Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro, todo mundo curtindo o Momento do Esporte. Olha, vamos começar o programa falando do Campeonato Brasileiro, a 18ª rodada, que começou no sábado e vai terminar hoje, mas curta comigo aqui na telinha da Napa TV, da TV Diversidade, os resultados dos jogos. Vamos lá. Tivemos o empate do Sport com o Bahia, 0-0, né? Foi um resultado bom, hein? Resultado ótimo. O Mirassol venceu o Vasco por 3-2. O Fluminense venceu o Grêmio no Maracanã, 1-0. O Vasco, infelizmente, foi derrotado. O Vasco, infelizmente, foi derrotado. A gente lamenta profundamente. O Cruzeiro também perdeu. O Cruzeiro venceu aqui no Engenhão o Botafogo. O Botafogo perdeu para o Cruzeiro. 2-0, o cabuloso. O Corinthians empatou com o Fortaleza lá na Neoquímica. O Atlético Mineiro venceu o Bragantino 2-1. O Bragantino teve um jogador expulso. O Flamengo empatou, estava ganhando e permitiu um empate com o Ceará, lá em Fortaleza, no Castelão. Resultado surpreendente também foi o empate do Palmeiras com Vitória, lá no Barradão, 2-2. O São Paulo venceu o Internacional fora de casa. O São Paulo está embalado. 2-1 São Paulo em cima do Internacional. E hoje, fechando a rodada, nós teremos o Santos jogando contra o Juventude. Esse jogo vai ser no Morumbis, né? Houve um acordo aí do pessoal do Santos, a diretoria do Santos. Agora vamos atualizar o telespectador, o torcedor do Brasil e do mundo com a classificação. Vamos lá, joga na telinha aí. Primeiro o Flamengo, 37 pontos, né? Tem um jogo a menos. Cruzeiro é o segundo também com 37. Palmeiras o terceiro com 33. Bahia, quarto com 29. O quinto é o Mirassol. Olha o Mirassol aí. O Mirassol já está ali, já no G4, meu irmão. É o quinto com 28. Sexto, Bragantino, 27. São os 6 primeiros aí que estão aí tentando a Libertadores. O Botafogo é o sétimo com 26. São Paulo, oitavo com 25. Nono, Fluminense com 23. Décimo, Atlético Mineiro também com 23. 11º, Ceará, 22. 12º, Corinthians, 22. 13º, Internacional, 21. 14º, Grêmio, 20. 15º, Vitória, 18. 16º, Vasco, 15. 17º, Santos, 15. 18º, Fortaleza, 15. 19º, Juventude, com 11 pontos, e da 20ª colocação na lanterna, o Sport com 5 pontos. Detalhe, se o Santos vencer hoje, empurra o Vasco para a zona de rebaixamento, lamentavelmente. Hora e meia de falarmos do clube do seu coração. Sabe quem? Do mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo que teve uma semana de muitas dificuldades, apesar de receber os novos reforços, inclusive alguns já estrearam, né? E o Felipe Luiz aproveitou, inclusive, esse jogo com o Ceará para já testar alguns jogadores. O Sambo Gol, né? Agora é Sambo Gol, né? Samuel Lino, Você já está curtindo aí os melhores momentos do jogo, desse empate. 55 mil pessoas lá no Castelão, meus amigos, não é brincadeira não. Esse foi o primeiro chute do Ceará, o Pedro Henrique. O Flamengo aos poucos foi acertando aí o chute do Emerson Royal, a boa defesa do goleiro,
Flamengo jogou muito, agora o Plata, né? O Flamengo criou algumas oportunidades importantes, né? E acabou achando o gol. Numa linda jogada ali pelo lado direito, uma jogada muito bonita, né? Em que o Plata deixou o Arrasca na cara do gol, já já você vai ver, né? Olha só, olha o vacilo, cara, não é brincadeira não. Eu estou preocupado com o Rossi. O Rossi está uma verdadeira mão de quiabo. Aí uma falta em cima do Arrasca, você está conferindo aí, não perca o lance não. Imagens exclusivas aqui da Napa TV, da TV Diversidade, né? Aí uma falta na entrada da área, o Flamengo não está aproveitando. O Flamengo não está aproveitando as faltas na entrada da área. Não tem um batedor de falta. Aí, o Arrascaeta bateu lá em cima. E o que é mais triste é que o Arrascaeta deixou o jogo sentindo a posterior da coxa, né? Problema para o jogo de quarta-feira. Problema para o jogo. O Flamengo tem já um jogo de vida ou morte, quarta-feira, contra o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, e você tá aí, ó o gol da Arrasca, uma jogada bonita lá pelo lado direito. O pessoal vem perguntando como é que foi a estreia do Emerson Royal. Eu achei boa, normal, ainda tá um pouco fora de forma. Aí, o Flamengo parecia que ia consolidar essa vitória, mas infelizmente, né, mais um vacilo. Todos nós sabemos que a principal jogada do Ceará é o Pedro Raul lá no cabeceio. Então o Ceará empatou no segundo tempo, uma jogada do lado esquerdo, você vai ver aqui, vai conferir com as imagens aqui da Napa TV, e ainda teve esse lance aí do bravo Bruno Henrique, que também saiu sentido. Eu não sei o que está acontecendo com os jogadores, eu não sei se a carga está muito forte, esse esquema do Felipe Luiz, essa marcação forte em cima, não deixando o adversário sequer respirar, mas no segundo tempo o time caiu de produção. Olha aí, olha o mão de quiabo aí, o Rossi, que vinha sendo uma muralha. Saiu mal para Dedéu, pelo amor de Deus. É o segundo vacilo, né? Já teve, o cara chutou, ele rebateu ali, se o zagueiro não aparece, eu acho que foi o Alexandre que tirou a bola dali. Pô, essa bola, os zagueiros todos aí, ó. Todos, você que tá no meio do gol, ele pega a bola, foi querer sair, saiu errado. Pô, vacilou. O Rossi tem crédito, claro, para a torcida do Flamengo, mas essa aí foi um vacilo. O Flamengo poderia ter trazido esses 3 pontos tranquilamente, né? E o Ceará ainda teve a oportunidade até de virar o jogo, né? Lamentavelmente, aconteceram os fatos que não podem serem repetidos. Não podem, de maneira nenhuma, né? Vamos então curtir agora a coletiva do Felipe Luiz. Eu queria saber dele se ele gostou do resultado, ou se não gostou, se esse empate ficou de bom tamanho. Fala aí, Felipe Luiz. Gosto até de vir assim, logo depois do jogo, ainda com o coração quente, que eu falo realmente o que está aqui dentro, né? Claro que é um sentimento de decepção depois de ter feito um grande primeiro tempo, criado chances de gol, finalizado muitas vezes na área no gol do adversário, e no segundo tempo realmente tivemos uma queda muito grande e por um descuido nosso na bola parada acabamos sofrendo empate. E claro, sentimento de decepção, e não temos outro caminho senão trabalhar e continuar evoluindo. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro, revista Placar. Felipe, eu queria entender um pouco mais, é um sentimento que tem muitos torcedores falando nas redes sociais também. O Flamengo, algumas vezes, quando abre o placar, parece que o time não tem a ambição de querer tentar mais, de querer tentar fazer 2-0, 3-0, 4-0, por aí vai. Desde o gol do Arrascaeta no primeiro tempo, o Flamengo só deu 2 chutes a gol, um com o Samuel Lino e um com o Plata. Eu queria entender um pouco de você sobre esse pensamento, sobre essa, talvez, né, uma falta de ambição para ampliar o placar e aí, consequentemente, ter uma situação mais tranquila na partida. Obrigado. Eu lembro de um chute do Arrascaeta também, depois do gol dele, e no segundo tempo foram 6 chutes a gol. Pode ser que tenham sido dentro da trave, né? É isso que você fala? Não, a gol, pelo que eu me lembro. Chutes a gol ou chutes no... Daí a coletiva do Felipe Luiz, são sempre as mesmas coisas, né? As mesmas respostas, tudo tranquilo. Olha aqui, o Flamengo, eu repito,
conseguiu colocar em campo alguns dos novos contratados. O Carrascal não pôde ainda, porque não foi regularizado, talvez nem jogue contra o Atlético Mineiro. Agora o Felipe Luiz está cheio de problemas, né? Para encarar o Atlético Mineiro na quarta-feira, jogo decisivo, né? Jogo que pode eliminar o Flamengo da Copa do Brasil, né? Estrearam aí o Saul Regis, o Emerson Royal. Eles estrearam não, entraram em campo, né? E o Samuel Lino, né? O time jogou, foram poupados antes, O Wallace e o Pedro, terceiro cartão, não entraram. O Luiz Araújo está segurando aí a carga, porque realmente a situação está difícil. Vamos lá. O time jogou com Rossi, Emerson Royal, depois o Varela, o Léo Ortiz, o Léo Pereira e o Alexandre, o Jorginho, depois o Alan, o Everton Araújo e o Everton Araújo e o Arrascaeta, o Plata, depois o Vitor Hugo, o Bruno Henrique, depois o Juninho e o Samuel Lino, né? O time volta a jogar nesta quarta-feira, jogo decisivo contra o Galo Carijó das Alterosas, que perdeu no Campeonato Brasileiro do Maracanã por 1-0, agora vai tentar reverter a situação. Saindo do Flamengo, vamos falar do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, que depois de vencer o Internacional pela Copa do Brasil lá fora de casa, né? Venceu novamente. Se o Fluminense disputasse o Campeonato Gaúcho, estaria vencendo os dois principais times de lá e com certeza seria campeão, né? O Fluminense ganhou 1-0, um gol magro do Everaldo. O Everaldo agora danou-se a fazer gol, né? O Everaldo agora tá danado. Ele fez 2 lá contra o Internacional e agora fez o gol da vitória. E olha que ainda perdeu um pênalti, né? O Fluminense teve um pênalti que o Everaldo chutou e infelizmente não conseguiu. O resultado poderia ter sido 2-0. Foi uma vitória magra, mas foi uma vitória boa, porque o Fluminense não contou com alguns jogadores titulares, sobretudo os 2 laterais esquerdos, né? Estão machucados. Ele teve que mais uma vez improvisar o Guga lá na lateral esquerda. Você já está vendo aí o gol da vitória, o golaço do Everaldo. O cara realmente tem faro de gol, né? Botou mesmo o cano do banco, né? E uma vitória aí que deixou o Fluminense aí na 8ª colocação com 23 pontos. Uma vitória mágica, né? Agora, o Fluminense vai muito bem, obrigado. Eu acho que voltou a jogar o futebol, aquele futebol lá da Copa do Mundo. E quando o Fluminense voltou, perdeu 4 vezes seguidas e infelizmente não conseguiu repetir aquelas atuações. Agora sim, venceu o primeiro, venceu o Internacional, agora venceu o Grêmio, conseguiu praticamente a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, melhorou a sua situação e agora vai partir para uma outra situação, né? Vai partir para uma outra, agora é a Copa do Brasil. Eu acho que o Fluminense está praticamente classificado na Copa do Brasil, venceu fora de casa, né? O Internacional perdeu mais um, o Internacional está mal. Eu acho que o Fluminense vai carimbar a sua passagem para a próxima fase. Vamos curtir aí o Renato Gaúcho para falar sobre essa vitória. Fala, Renatão. Partes. Boa noite a todos. Em partes. A gente tem que tirar também, elogiar a marcação do Grêmio, que não deixou a gente sair nessa transição um pouco mais rápido. Tanto é que eu armei a minha equipe com velocidade na frente, mas o Grêmio marcou muito bem. Então tem horas que você tem os jogadores, tem a qualidade, tem as características da velocidade, mas tem que parabenizar o adversário que nos marcou muito bem. Um jogo bastante pegado, um jogo bastante... Tá aí o Renato Gaúcho, feliz da vida, com mais uma vitória do tricolor das Laranjeiras. A diretoria do Fluminense tenta aí fazer contratações, estão pensando em jogadores importantes para reforçar o elenco. O time jogou com o Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva e o Guga, juntamente com o Manuel, né? O Manuel que está ali na zaga, já entrou no lugar do Freitas, que foi punido pelo terceiro cartão. Martinelli, Hércules, depois Thiago Santos, Ganso, depois Lima, Serra, depois Riquelme e Everaldo, depois Cano. E o Queno depois do Canal. O time volta a jogar nesta quarta-feira contra o Internacional no Maracanã e com certeza vai passar para a próxima fase, porque o Fluminense está embalando, né? Estamos colocando o ponto final do Momento do Esporte. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, é muito importante a sua participação. Essa foi a primeira parte do Momento do Esporte. Mais tarde você vai ver a segunda parte falando de Botafogo e Machão da Gama, os dois que perderam no final de semana. Aquele abraço e fique com a gente. Até mais.